Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 23 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a origem do mundo. Aleluia. Caríssimos amigos e amigas, na próxima passada segunda-feira, dia 21 de abril, na segunda-feira da oitava da Páscoa, tínhamos então, no domingo anterior, celebrado com muita alegria a solene liturgia da ressurreição do Senhor. Os nossos corações estavam alegres, estavam felizes, mas também estávamos com o coração apertado porque tivemos a surpresa de, por meio da televisão, da internet, dos meios de comunicação, termos visto a visita do Papa Francisco percorrendo pelas ruas, pelas praças da Santa Sé, da Praça São Pedro, lá em Roma. E também a bênção que o Papa sempre dá por ocasião do domingo de Páscoa. Naturalmente, ele estava bem abatido, estava com o rosto muito tenso, muito sério, mas a sua presença também nos encheu de alegria. Era um sinal da ressurreição de Cristo. Contudo, na manhã da oitava da Páscoa, no primeiro dia da semana, no dia seguinte, melhor dizendo, fomos surpreendidos, acordamos com a notícia da sua ressurreição, da sua morte, enfim. Nosso coração se entristeceu, ficamos abatidos, mas também cheio de esperança. Ele ainda está sendo velado lá na Santa Sé, hoje na Praça São Pedro, na Basílica de São Pedro, melhor dizendo, e mesmo que estejamos aqui distantes, vamos acompanhá-lo com a nossa prece. O Santo Padre, o Papa Francisco, foi um homem de Deus, é um homem de Deus. Temos muito que agradecer a ele. Mas o que dói na alma, no coração, dos nossos sentimentos, é algumas postagens de umas pessoas inescrupulosas que falam mal do Papa mesmo depois de morto. Ficamos tristes com isso. Mas não nos deixamos abater por isso e vivendo então essa quarta-feira da oitava da Páscoa com o Santo Padre, que contempla já o ressuscitado do céu, confiemos nossas preces, nossos pedidos a Ele, para que Ele interceda por nós junto de Deus. Afinal das contas, morrer em Cristo e ressuscitar com Ele é o objetivo central da nossa fé. E a nossa programação, o nosso programa, o nosso grupo de oração, chamado Amigos da Palavra, não tem um outro objetivo a não ser motivar os nossos amigos e amigas a alimentar cada dia a fé, a esperança pela palavra de Jesus. Pela palavra de Jesus. Então hoje, quarta da oitava da Páscoa, que a palavra de Deus nos anime, nos fortaleça e nos dê a coragem de, assim como o Santo Padre, o Papa Francisco, confiar unicamente em Jesus. Rezando então a oitava da Páscoa, proclamamos as maravilhas que Deus operou no meio de seu povo ao ressuscitar seu Filho Jesus Cristo da corrupção da morte. E a liturgia da palavra dessa quarta-feira é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso,
Já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje retrata a passagem dos 2 discípulos de Emaús. 2 seguidores de Jesus deixaram Jerusalém e resolveram ir para um povoado chamado Emaús. No caminho, conversavam sobre os outros acontecimentos em relação a Jesus, inclusive sua crucifixão e morte. Pareciam desanimados, pois haviam se confiado ao projeto de vida e de fé que o Senhor lhes tinha apresentado e que aparentemente foi fracassado. O ressuscitado, que havia se ajuntado a eles pelo caminho, começou a explicar-lhes a Escritura. Chegando próximo ao povoado, Jesus se assenta com eles à mesa para a refeição. Nesse momento, a bênção e a fração do pão torna-se memória viva do banquete eucarístico instituído por Jesus na noite em que ia ser entregue. Diz o texto: Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. A partir de então, não dava mais para continuarem em Emaús. Era preciso retornar a Jerusalém e testemunhar a aparição de Jesus. A missão dos discípulos se iniciava ali e continua até hoje por meio do nosso testemunho. Testemunhar a ressurreição. Testemunhar a vida nova que vem de Cristo. Foi isso que o nosso Papa Francisco fez durante toda a sua vida. É isso que devemos também, cada de nós, fazer. Até amanhã, se Deus quiser.